Exato. Tudo bom, pessoal? Beleza? Hoje é o segundo episódio aqui do nosso podcast e a gente tem algumas pautas aqui para levantar que são bem importantes, principalmente na questão de música, né? Porque é o nosso motivo principal aqui de estar aqui, explicar um pouco mais sobre o universo da música e o que a gente gosta de fazer. E eu queria começar hoje fazendo uma pergunta bem direta pro Vitinho, que é conhecido como VJ também, ele tá com umas músicas novas na plataforma. Eu queria que você explicasse um pouco, VJ, sobre as suas músicas. Eu estou sabendo que você acha que lançou 2 músicas novas, é isso? Primeiramente, salve, salve aí, Decão, Lipe. Mano, foi uma música nova Tá. que se chama Diário de um Quebrada, entendeu? Que nessa música eu conto um pouco da história do que eu já vivi e o que eu vivo até hoje. Tipo, como se fosse um diário de um quebrado, um mano que mora na quebrada, que mora numa comunidade, uma quebrada em si. E é uma música que relata muito isso, do que eu vivo todos os dias, de pegar um ônibus, de não ter uma condição maravilhosa, assim, tipo, ser rico, esbanjar bens materiais, essas paradas. É mais focado no que a minha mãe sempre me falava, nos conselhos que ela me dava, no meu foco de, tipo, aposentar minha mãe, aposentar minha avó, sabe? Tipo, trabalhar tanto para que um dia eu consiga aposentar elas, não fazer com que elas trabalhem mais, para que eu trabalhe para sustentar elas, entendeu? Uhum. E basicamente foi essa a minha ideia desse último lançamento que eu fiz, foi dia 11 de dezembro que eu lancei essa música, lancei, tá disponível em todas as plataformas já, rodando aí tudo bonitinho. E foi muito da hora porque foi uma música que eu achei a base, né? Achei o type lá, conversei com o produtor e eu mesmo me gravei, eu compus e foi maravilhoso, assim, tipo, um resultado muito bom. O que você poderia colocar de insight que você teve, assim, que você conseguiu traduzir dessa... Você estava falando da parte de você ter, enfim, nascido ali e ter se criado. E o que você conseguiu trazer dessa vivência para a música que ficou, tipo, explícito, assim, que você pode trazer, assim, como um exemplo ou, enfim, um insight que você conseguiu tirar da sua vivência que você conseguiu traduzir pra música e ficou, tipo, mais marcado, assim. Eu acho que tem coisas que ficam meio subjetivas dentro da produção musical, Claro. mas quando você tá compondo, eu acho que é a oportunidade, às vezes, até de deixar um pouco mais objetivo isso. O que você conseguiu trazer, assim, que envolve a sua vivência explícita pra dentro da música? Eu acredito que essa parte de, tipo assim, passar uma visão pra quem gosta desse estilo de gênero, tá ligado? E também tá, tipo assim, ouvindo aquilo ali e se identificando. Tipo assim, pô, que da hora o cara tá falando ali de aposentar a mãe dele, tá ligado? É um bagulho que eu também quero. Eu não quero mais ver minha mãe trampando, tá ligado? Eu quero trampar com a música pra fazer o meu dinheiro, fazer minha carreira. E poder inspirar pessoas, poder tocar essas pessoas, tá ligado? Pra elas ouvirem e se reconhecerem. Então foi mais nessa parte. Tanto que eu começo falando num contexto de, tipo assim, uma mina vindo, tá ligado? Tipo, olha como ela vem toda fogosa. Menos de 1,60 vestido cor-de-rosa, tá ligado? Então, tipo assim, eu tô dando um contexto de uma mina que tá vindo até mim. E aí depois eu sigo no quê? Eu falo assim, eu te dou rosas, mas eu sei que é buquê. Não vai acontecer. Então desce pra mim, bebê. Tipo, como se eu tivesse curtindo uma noite ali, tá ligado? A mina quer namorar, quer compromisso. E eu tô, tipo assim, focado nos meus objetivos, assim, de trabalho, dinheiro, sustentar minha família, entendeu? Então eu não posso perder tempo com algo fútil ali. Como se um relacionamento com a mina fosse no momento ali, tá ligado? Que eu estava vivendo era uma perda de tempo porque eu tinha outras prioridades, tá ligado? Mas quando você fala de... da... quando você fala da rosa, tipo, se você quer rosa, Não, eu te tipo, dou uma rosa e você quer buquê, é isso que você falou? exato, porque, tipo assim, eu tô dando uma rosa. Hum, Um gesto romântico, tá sim. ligado? E aí, tipo, mas você quer buquê, tipo, você quer casar, Então, mas tá ligado? Você quer... Você dá o braço, a mina já quer as pernas, tá ligado? é isso que eu queria te Exato. perguntar, tipo assim, Tipo mano, isso, é tipo, entrar, tô te dando uma rosa, você já quer o buquê, tá ligado? em temas muito meio polêmicos, né? Isso que eu ia tipo, te perguntar isso também. Quando você fala sobre isso, você acha que tem
um comportamento feminino que envolve um pouco disso hoje. Muitas vezes a gente entrega o que a gente tem, às vezes não é muito, mano. Mas a gente entrega o que a gente tem. Aham. E você acha que, às vezes, a gente entrega e, tipo assim, você dá o dedo, a mina quer o braço? Você sente um pouco disso? Né, Total. dentro dessa rima aí que você tá Pô, criando? Total, total. Foi justamente pra tocar nessa ferida, porque às vezes para as minas, tipo, ultimamente tá muito assim, tá ligado? De tipo, eu vou sair com esse cara porque ele tem muita grana, tá ligado? Então, tipo assim, ela não vai querer só uma rosa, ela quer um buquê, tá ligado? Uhum. Ela não vai se contentar com a rosa. E tipo assim, você tá, caralho, mano, eu tenho que. Não tenho muito Eu pra só dar pra tenho aquela uma rosa mina. pra Só te tem uma. dar, tá ligado? É exato, tá ligado? Só tem uma rosa pra te dar. E aí, tipo, eu te dou rosa, mas você quer buquê. Não, Tá ligado? e tem muita mina que fala assim, não, mas eu quero só que você tenha alguma atitude, que você entregue alguma coisinha, que você dê um presentinho, ou que você pense em mim. Mas muitas vezes eu sinto que, beleza, você faz isso, Aham. mas é insuficiente, entendeu? Então É. é isso que eu sinto, assim, também. Sei É. lá, não é todos os casos que são assim, mas eu sinto que muitas vezes as pessoas elas se preocupam muito com o que elas não têm e não com o que elas já têm. Então, Visão. tipo assim, não são muito gratas com o que já têm, mas fica reclamando sobre o que não tem, entendeu? Então, tipo, às Visão. vezes até você tem uma vida super boa com várias situações que são mega positivas, mas a pessoa não vê isso, assim. Pode até ser uma questão de sobrevivência, assim, muito na nossa vida como ser humano, assim, até dentro do ecossistema humano, enfim, na nossa vida como animal e dentro da sociedade tem um pouco disso, assim, sabe? Tipo, eu imagino que talvez tenha até essa dinâmica, mas o que eu fico pensando dentro desse escopo, eu acho que quando a gente está falando sobre relacionamento, você tem uma situação que é a realidade que você se encontra Uhum. e o que é a realidade que a menina imagina que você possa gerar para ela. Essas coisas precisam se unir, às vezes não se unem, entendeu? Então aí você tem as dissonâncias, não sei. Concordo E, 100%. mano, eu acho que esse som que você fez, ele retrata muito de, mano, humildade, tá ligado? Aham. Como princípio, mano. E, tipo, esse ponto aí justamente bate nisso daí, mano. Muitos dos relacionamentos hoje em dia estão focados e baseados no que você consegue extrair do outro, tá ligado? Isso é muito ruim, mano. Porque aí acaba acontecendo esse bagulho. Pô, você vai dar uma rosa pra mina todo feliz, tá ligado? E a mina não curte porque ela tava esperando um buquê, tá ligado? Pô, visão, mano. E é uma parada que, tipo assim, se você vê, mano, é muito comum hoje em dia, infelizmente. Tá ligado? Tipo, você dá mó corre pela mina. Tá ligado? Tipo, pô, a mina precisou da sua força ali, você deu a força, papapá, mas nunca vai ser uma parada, tipo, suficiente. E Uhum. aí, meio que, pô, você é o vilão porque você não foi suficiente? Não, né, mano? Pô, você tava deixando até de fazer coisas pra você. Tipo, pô, deixei de fazer um bagulho pra mim pra te dar uma rosa. E você, tipo, não é o suficiente, tá ligado? Tipo, aí Uhum. a gente revê os conceitos, né? Que talvez não é que não foi suficiente, talvez a pessoa Que não seja o suficiente, que pô. não seja suficiente, É. porque é zoado. Antigamente a gente tinha uma máxima que era assim, é, a menina, se ela precisa estar com você, mesmo se você for, tipo, sei lá, morar embaixo da ponte, a mulher vai estar com você, beleza. Hoje em dia tem um pensamento um pouco mais pragmático em relação a isso, acho que até pela questão de planejamento feminino, assim. Quando você fala sobre mulher e homem, eu acho que o homem ele foca muito na questão financeira, né, e tipo, ir atrás do seu corre e tal. Acho que muitas mulheres estão indo nesse caminho também, mas acho que é mais relacionado com o homem, assim, e a mulher ela pega mais na questão de estética, assim, então, tipo, o homem ele busca muito dinheiro e as mulheres buscam muito a questão estética, parece que é um ciclo que se autoalimenta, talvez Sim. isso seja até mais de sobrevivência da própria espécie, assim, quando você for falar sobre o ser humano na Idade das Cavernas, tô aqui viajando, tá? Aham. Mas quando você vai para esse âmbito, você fala assim, olha, na Idade das Cavernas, o cara tinha que sair para caçar, para poder conseguir o sustento. Então, tipo, alguém tinha que cuidar da prole. Então, alguém tinha que ficar para trás. Você não vai deixar os filhos sozinhos, vai morrer todo mundo. Sim. Então, talvez você tinha um pouco disso. Assim, a mulher talvez tinha que estar apta para poder estar bonita e estar vistosa para poder atrair o homem, e o homem trazer o sustento para poder atrair a mulher. Era meio que um jogo duplo. Acho que isso até hoje tem um pouco disso. Talvez a Sim. sociedade está meio que desmistificando isso, mas enfim, As relações humanas, elas sempre foram baseadas em trocas, tá né? ligado? Só que, mano, ultimamente, por conta, principalmente,
do modelo econômico que a gente vive, tá ligado? Todas as coisas são focadas em consumo, tá ligado? Então, mano, até os relacionamentos eles passam a se basear nessa lógica consumista, tá ligado? Sim. Onde, mano, a mina vai querer buscar muito conforto, tá ligado? Vai esperar muitas coisas relacionadas a dinheiro de você, tá ligado? Uhum. Assim como os homens também vão buscar certas coisas, tá ligado? Que são padrões sociais, tá ligado? Visão. E, tipo, muito baseado nessa parada de consumismo, mano. Muitas das relações hoje em dia são pautadas só nessa troca meio econômica, meio, tá ligado? De interesse mesmo, tá ligado? Aham. É, tipo, o que eu vejo que é óbvio, não são todas, tá ligado? Não são todos os casos e todas as Lógico. mulheres e Senão todos você os para homens. de acreditar no amor, Mas né, eu Você fico me ligado? entendeu? perguntando, tipo assim, será que na quebrada não tem uma situação que, tipo, poderia ser, assim, eu tô aqui também, né, indagando. Você tem situação que envolve pessoas que têm um poderio financeiro maior e que isso, na verdade, você criar uma correlação entre duas classes, você pode ter, tipo, uma que tá mais interessada na outra, ou enfim, a galera tá meio que se estudando, assim, mas eu imaginava, assim, que você tá, sei lá, você tem uma situação que você tem um cara que é humilde, a mina também tem uma história humilde de família, enfim, Uhum. teoricamente era pra nascer daí um amor perfeito, sabe? Certo? Sim, Tipo, sim, é concordo. isso que a gente fica imaginando, tipo assim, você É, tira as questões que envolvem o financeiro porque você, vamos supor, o cara não tem nada, a mina não tem nada. Será que não seria legal os dois tipo estarem na assim, os mesma dois estão vibe? juntos, independente de dinheiro, né? Exato. E, tipo assim, na quebrada, tipo, um bagulho que eu vejo, que eu vivo e que eu vejo os meus parceiros que vivem também. É muito disso. Os caras acham, tipo, conhecer uma mina, tá ligado? A mina vem do mesmo lugar, a mina também trampa, a mina dá o corre dela ali, Uhum. tá ligado? E, tipo assim, a mina não vai fazer questão. Porque a mina sabe que, mano, você não. Vai ter mês que você vai conseguir pegar 300 conto, 400 conto e, porra, fazer É por isso uma puta que de uma é surpresa por isso que relacionamentos sempre acontecem em classes sociais diferente. parecidas, É, tá ligado? também tem o lance de, tipo, acontecer em classes sociais diferentes, mas entra muito aquela parada de, tipo assim, a conexão, tá ligado? Uhum. Porque, tipo, a mina entender aonde você consegue chegar ali com um presente, com um valor, tá ligado? É interessante a mina ter esse entendimento. Só que muitas das vezes é tipo assim, como assim você não vai conseguir me dar um presente caro, tá ligado? Uhum. E, tipo, o cara tem que pagar a conta, mano. O cara tem que. O cara não vai gastar 1.000 conto com a mina. O cara vai gastar 1.000 conto colocando comida em casa, pagando conta, tá ligado? Então, tipo assim, é uma coisa que é muito. Varia muito, tá ligado? Mas, tipo, eu vejo muito isso acontecer com uma certa frequência e, tipo assim, quando eu não tava com a minha mina, eu tava, tipo, né, solteirão, pá, pegando umas minas, isso era direto, mano. Tipo assim, saía com a mina, pá, e você, caralho, paguei tudo, pá, da hora. Aí a mina, tipo, no outro dia, era, sei lá, sábado. Aí no domingo a mina, então, vamos de novo e tal, fazer jantar. Aí você fala, mano, tá louca, tio. Achando que eu tenho esse Tá pataco? chapando. Eu já fiz um dia no mês, já tá, né? Tá ligado? Aquele Tipo, você programa. prepara, mano, caiu o salário e você fala, mano, eu vou guardar aqui, ó, não vou nem cortar o cabelo, deixar pra cortar o cabelo só nesse dia pro cabelo não crescer, tá ligado? Você vai sair com a mina já tá na régua, pá. Mas e você, Decão? Fala aí pra gente, o que que você tá planejando aí? Lançamento? Cara, eu assim, eu fiz um processo que demorou bastante tempo, pelo menos 1 ano e meio, pra desenvolver um álbum. E aí eu falei assim, porra, legal, fiz um álbum. Esse meu primeiro álbum eu intitulei ele de Eu Sou, que tem um pouco da característica de lançamento, então, tipo, né, eu queria tentar ter um nome forte pro álbum, e ao mesmo tempo que significasse a história do que eu penso sobre não só a humanidade, mas sobre tudo, assim, sabe? Então eu sou ele é o verbo, tipo, né? É o nome de Deus. Que quando você fala eu sou o alfa, o ômega, tipo, você tem um pouco de uma coisa meio bíblica que envolve essa questão do eu sou. Uhum. E eu tentei trazer nesse álbum algumas músicas que contam, assim, não só a história do que eu vivi, mas contam isso de uma forma. é, em forma de metáfora e em forma
explícita. Então, tipo assim, você tem músicas que tem um pouco sobre essa parte metafórica e, e agora que eu tô num processo que envolve pegar essas músicas e trabalhar elas para elas ficarem melhores do que eu tinha imaginado. Porque assim, quando você cria uma música, é muito assim da sua composição pessoal e você tem a sua visão sobre aquilo. Só que muitas vezes você vai descobrir que você não é o melhor compositor do mundo, mano. Que você, por mais que você tenha seu background, tipo, ela não chega aonde você quer que ela chegue. Pode crer. Então, e aí eu precisei um pouco de tempo para poder analisar o que é que podia ser mudado nessas músicas e passo a passo em cada uma delas para trabalhar individualmente e conseguir mixar e masterizar, enfim, gravar voz, né, e depois fazer esse processo. E aí eu comecei esse processo agora. Então, tipo, eu finalizei a primeira música que seria a Humanidade. E aí o que eu fiz com a Humanidade Esse é o nome da música, né? é o nome da música. E assim, o que eu fiz Legal. com ela foi tentar, tipo assim, quando eu comecei a escrever ela, eu fiquei pensando assim, mano, a humanidade tá inteira dentro de um barco, tá todo mundo no mesmo barco. Sim. Às vezes eu faço uma coisa eu, tipo assim, eu tô querendo, sei lá, tirar proveito em alguma coisa, tirar valor em cima de uma coisa, tipo, aproveitar de uma situação de alguém, e na verdade você tá indo contra você mesmo, porque o que eu tô fazendo contra, tipo, você, na verdade, isso vai voltar pra mim, isso inconscientemente ou não. Então, eu queria que a galera entendesse que tá todo mundo no mesmo barco e que eu vou fazer vai te afetar, o que você vai fazer vai me afetar, entendeu? Famosa ação e reação, né, mano? Exato. Exatamente. E aí eu quis tentar trazer um pouco disso, assim. Então, quando a humanidade eu começo ela falando assim, e ela tem uma questão cronológica também. Então, ela vem falando do começo da humanidade. Então, eu peguei a humanidade, como, né, como eu falei, eu queria estar todo mundo no mesmo barco. Eu até escrevi um pouco sobre isso. Só que aí eu comecei a achar que estava muito distante do que eu queria trazer. Então, o que eu falei assim, olha, a humanidade eu vou sintetizar como se fosse uma mulher. Então, chama humanidade e o nome dela é uma mulher que chama humanidade. Aham. E aí eu falei assim, tá, mas qual que é a história dela? Como é que ela começa? Como é que é o meio dela? Como é que é o final dela? E aí eu falei, mano, então vamos no começo. Então, tipo, né, eu desenvolvi ali a parte do começo era fácil, o objetivo era um só. Nasceu a humanidade, a utopia virou pó. Então, eu tô pensando nessa questão de um movimento utópico de você se criar uma raça e a humanidade em si com algum tipo de propósito que ainda pra gente é meio obscuro, e ninguém sabe exatamente de onde que nasceu isso tudo, né? A gente tem ensinamentos e livros que falam um pouco sobre isso, mas você tem várias vertentes diferentes, então acho que é melhor você, tipo, né, escolher uma vertente e ir por aquele caminho. Eu fui meio que numa questão mais ampla e não só bíblica, mas também Sim. fui pela questão bíblica também. E aí então você tem a parte do começo da humanidade, ela sendo desenvolvida, ela evoluindo e chegando ali mais ou menos em, sei lá, 2000 anos atrás, na época de Cristo, e a gente examinando o que a gente fez, né, que ela, na verdade, que ela fez com ela mesma, mas eu estou chamando ali de um momento marcante sobre essa parte de Jesus Cristo, e depois tem uma, né, entra para a parte do refrão e depois tem a segunda parte que a gente já vem falando sobre uma coisa mais atual, então tipo fala sobre Idade Média e aí depois segue para os dias atuais, que né, é a época atômica, a bomba atômica, e hoje em dia indo, né, para o final da música que envolve a parte de internet e tal. Claro. Então é como se ela passasse por todas essas partes e como se ela vivenciasse cada uma desses momentos e ela tivesse uma transformação. Então, dentro disso, ela se tornou uma mulher velha. Então, tipo, o refrão entra nisso, né? Assim, humanidade, uma senhora de idade, cansada e maltratada pela sociedade. Então, tipo, quando eu tento fechar esse pensamento, ele ficou meio não cravado como ela é uma mulher velha, mas porque assim, eu fico imaginando assim, a gente tá achando que ela é velha porque a gente tá vivendo hoje em dia e o que a gente tem de futuro da humanidade é o que a gente tá vendo. Mas o que é o futuro da humanidade? A gente não sabe. Ela pode até ficar mais nova, ela pode regredir no pensamento dela, ela pode se tornar mais jovem. Hoje em dia tá meio... Mas como ela tá sendo maltratada e massacrada, Sim. aí eu fiquei dentro desse pensamento, tipo, ela é uma senhora de idade e tal. Então eu até pensei na questão lúdica dentro disso, assim, como é que eu ia lidar com o clipe, como é que eu ia andar dentro dessa metáfora e exemplificar isso no audiovisual. Aí eu fiquei imaginando, tipo assim, você tá num futuro pós-apocalipse, que é o que é hoje em dia, né, que ela passou por tudo isso, ela tá meio que pensando em tudo que aconteceu, e tentar, enfim,
exemplificar um pouco disso, mas a música, o contexto da música é esse, Nossa. tipo, você ter uma mulher que sintetiza a humanidade e ela começa jovem, fica velha, e ela passa por várias etapas dentro da história dela e passa por momentos marcantes que transformam ela. Aí tem a primeira pandemia, tem tipo Nossa, a bomba muito louco. atômica, tem, enfim, esse é o contexto geral. Muito louco, muito louco. Muito boa a ideia de tratar a humanidade como uma personagem, tá ligado? Porque isso deixa muito mais fácil de você falar sobre um tema muito amplo, tá ligado? Exato, Exato. exato. E, tipo assim, ainda mais que você traz essa visão de, tipo, ser uma mulher, tá ligado? É uma atenção legal. E, tipo, você já tem alguma ideia de como que você vai fazer o trabalho visual dessa música? Então, é aquela coisa, né? Quando eu comecei a desenvolver isso, eu não sabia que eu ia passar pelo processo de ter que reestruturar a música. Eu tava achando que eu ia compor ela que já ia ficar boa pra caralho. Aham. Só que não ficou. Então aí eu falei assim, não, preciso trabalhar ela. E nessa época que a gente tava fazendo a primeira produção, que eu achei que não ficou tão bom, né? A gente acabou gravando o clipe dentro disso. E ficou com um BPM que já não é o BPM que eu tô usando hoje em dia. Putz. Eu dei uma trocada, a gente deu uma reformulada, mas as notas são as mesmas, a gente trouxe arranjos novos, mas quando eu comecei esse processo, a gente já tinha gravado e aí eu optei por lugares que são abandonados, e aí eu até, tipo, me enfiei dentro de como se fosse uma casa abandonada que é Caraca. aqui perto e tal, a gente acabou gravando, então tem eu dormindo lá, como se estivesse numa pós-apocalipse com uma mochilinha. Caraca, Aí que da hora. eu andando pelos lugares que estão todos abandonados. Então a gente sempre escolheu locações que são abandonadas e que estão destruídas. Aham, E muito que, louco, e que mano. envolve um pouco desse contexto de pós-apocalipse, assim. É porque Só- a gente tá muito nesse momento, né? Total, mano. Se Total, você for ver, total. Total. mano, a gente tá num momento muito crítico da humanidade, né? É, E mano. a gente não sabe até quando a humanidade dura, até quando Sim. os países vão manter esse acordo aí de né, não tacar bomba atômica, porque, É. mano, uma bomba atômica acabou. Tipo, Exato, um mano. país lança uma bomba atômica, Já era, o fecha resto, abraço. o resto começa a lançar também e o mundo evapora, tá ligado? E o que eu acho engraçado, tipo, a última vez que a gente veio aqui, as coisas estavam tranquilas. Exatamente, velho. Tá ligado? Aí depois, tipo, mas Verdade, um mano. bagulho que você falou que eu fiquei muito assim, tipo, caralho, faz todo sentido, foi isso, porque hoje em dia, mano, os caras tá fazendo foguete da ré, irmão, tá ligado? Pra fazer um humano de 100 anos voltar, assim, dar um Ctrl Z ali, um reverse e voltar pra 40 anos, não é muito difícil não, tá ligado? Mano, a gente não imagina o quanto tá perto. Você tem até aquele na questão do relógio do fim do mundo. E ele vem se aproximando Eu da vi esse bagulho aí, meia-noite. Ele mano. se aproxima, chega na meia-noite e acabou o mundo. E aí, vi tipo, esse antes era, acho que era bagulho aí. 5 minutos. Agora, sei lá, não sei se é isso, mas é tipo 3. Acho que é 5 dias, eu acho, algum bagulho Não, assim, é não cinco era? minutos. 5 5 minutos. minutos? Pode crer. Mano, então, a gente estamos correndo contra o tempo. Uma das coisas que eu Exatamente. acabei trazendo Porque também, Tá tipo assim. praticamente todo mundo com bomba atômica já. E é engraçado assim, isso, você deve ter passado por isso também. Tipo, quando eu escrevi, eu comecei com Instagram. Então, tipo, é um outro contexto, essa primeira música que eu escrevi. Só que aí eu comecei a fazer essa retroprodução, que é voltar no tempo para reproduzir o que eu tinha feito. E aí eu comecei a entender que as músicas elas têm aliadas, assim. Então, tipo assim, Instagram, ela é, querendo ou não, o começo de humanidade. E, assim, foi sem querer que isso aconteceu. Na verdade, é isso, assim, começou com... Na verdade, não, começou com Instagram. Instagram é, tipo assim, contando a história de mina e, enfim, com uma história pessoal minha. E aí, depois, você trouxe para o Mundo Gira. O Mundo Gira é, tipo assim, é o que ficou de fora da primeira música, que eu falei, mano, é bom pra caralho e precisa entrar em algum momento, tipo, só que é um pensamento que é mais voltado pro universo masculino. Sim. E eu falei assim, pô, tenho críticas pra fazer com o universo feminino e críticas pra fazer com o universo masculino. Aí eu falei, bom, vamos usar essas duas músicas como isso. E aí sobrou o contexto geral, que virou humanidade. E aí, tipo assim, são as 3 músicas que se conversam, assim, então... Aí vem o pensamento que eu tava. A pergunta que eu ia te fazer. Dentro dessa primeira música que você fez, que tá produzindo agora, Diário de uma Quebrada, é isso? É, Diário de um Quebrado. Diário de um Quebrado. Nessa música, sobrou alguma coisa que você vai desenvolver para uma próxima e qual que é esse pensamento? Ou se ela já é um desdobramento de uma música que você já criou anteriormente? Então, tipo assim,
eu vejo de uma forma que ela foi bem sucedida na mensagem que ela precisava passar, Uhum. entendeu? Então, tipo assim, ela foi uma brisa, tá ligado? Eu ouvi a base e falei, mano, vou canetar. Aí, tipo, eu comecei canetando de uma mina, tal, tal, tal. Aí eu falei, não, peraí, agora com esse bagulho da rosa, eu acho que eu já vou fazer um bagulho que muda totalmente, tá ligado? E aí eu acho que eu consegui entregar tudo que precisava ser entregue ali no contexto, entende? Então acho que as futuras composições, os futuros projetos vão estar voltados a outra coisa. Foi um single, né? Foi um single, foi um single. Eu nunca. Aliás, Agora, vamos, agora vamos eu acho que deixar em dá algum pra momento aqui, começar a ó. pensar num... Ó, embaixo, tô vendo a minha mão aqui na tela. Ou aqui em cima, ou aqui embaixo, tentar colocar o link da música para o pessoal ter acesso. tá? Boa, Sim, Beleza? sim. boa. Não, na descrição com certeza vai estar. Exato. É. Acessem lá, Diário de um Quebrado. Diário de um Quebrada. Deem um like, curtam lá, siga, Entendeu? que esse ano tem mais lançamento. Aliás, Tem, gente, mano. certeza. Se Deus compartilha aqui o Human Conceptcast, que é o nosso podcast que está crescendo aí. E a gente está no segundo episódio, mas crescendo com a participação de vocês, com comentário, likezinho, é capaz que a gente venha com o terceiro, quarto, quinto episódio. Quem sabe não trazer mais, né? Mais Mais convidados, convidados, Que é outro- importante. vários novos assuntos Exato, aí, Exato. não só relacionado à arte também, né? A gente tá exato. falando muito sobre tudo, né? Porque a arte envolve muito Arte mundo, envolve né, no humanidade, que envolve criação, que envolve cultura. É, e os assuntos eles vão se ligando, não tem jeito. Exato. Sabe uma coisa que é engraçado? Tipo assim, quando a gente fala sobre arte, se você for parar pra pensar, a arte é uma das únicas coisas que perdura o tempo, mano. Sim. Tipo assim, imagina que você teve um movimento que é o movimento humanista, aí o iluminismo. Aí você teve, né, sei lá, o cubismo. E aí você teve vários movimentos. E esses movimentos, eles moldam a sociedade. Eles moldam o pensamento humano. Concordo. Eles são muito mais, às vezes, marcantes do que a gente pensa. Então, tipo, a gente tá falando sobre produção musical. E elas são músicas que, querendo ou não, vão ficar imortalizadas no tempo. Então, a gente vai morrer, Mas a música vai estar mas lá. a música vai estar lá. Exato. Então, a gente acaba, querendo ou não, nutrindo essa parte da arte que acaba influenciando o planeta como um todo. Às vezes a gente nem vê essa influência, vai ser muito mais pra frente. Uhum. Mas eu fico me perguntando, assim, sabe? Qual mensagem que a gente está deixando? O que a gente vai tentar trazer para o Sim. movimento artístico como um todo? Mano, eu acho que Sim, sim. a arte, ela é um negócio muito... É um aspecto muito interessante da humanidade. Porque, tipo, nem você falou, a arte perdura pelo tempo, né? Ó, o Só pessoal tá que- comentando aqui, se você puder aproximar um pouco mais para sua voz ficar mais alta. Demorou. Mandaram no chat. Tipo, como a arte é um bagulho que perdura pelo tempo, a gente consegue também analisar aquela arte com base na localização histórica e geográfica do lugar e do momento do tempo Exato. onde aquela arte foi produzida. Pra Exato. gente entender os motivos, não só do que o artista estava querendo passar por trás ali, mas o motivo dele ter feito a arte, Visão, tá mano. ligado? Visão. Então, tipo, mano, você pega, por exemplo, aqueles murais gigantescos renascentistas, tá ligado? Tipo, mano, os bagulho, mano, no teto, não sei se é renascentista, barroco, não sou bom com nomenclaturas. Sim. Mas enfim, mano, esses bagulhos, se você for ver e estudar, tem um motivo, tá ligado? Por trás dessa arte, dessa grandeza, desse hiperdetalhismo, tá ligado? Por exemplo, nas esculturas gregas, eles focavam muito em, mano, demonstrar o ser humano no seu ápice físico, com detalhes mínimos de músculos e etc. Aí você vê na Roma, as estátuas romanas, elas já não são focadas nessa questão estética e de detalhes, né? beleza. É. Sabe o que eles fazem? Eles fazem estátuas, se você for pegar e comparar estátuas romanas e estátuas Gregas. as estátuas romanas, elas demonstram, entre aspas, o ser humano num aspecto mais normal, comum, com corpos não tão definidos, mas sempre com
grandes vestimentas, muitos detalhes no rosto. Aham. Por quê? Porque eles demonstravam poder dessa forma. Assim como os gregos mostravam poder através da estética do corpo, tá ligado? Pô, De ter muito louco. um corpo no ápice físico, de ser super inteligente e tal. Os romanos já era outra pira. Aham. Então, tipo, você percebe a relação direta, social, econômica, tá ligado? E política. Então. Diretamente na arte, tá ligado? Sim. Porque é conectado. E se você passa a ver isso daí, tipo, hoje em dia é difícil de você ver essas questões analisando o nosso tempo histórico atual, porque a gente vive nele. Mas se a gente analisa o passado, a gente consegue claramente perceber, tá ligado? As conexões entre essas coisas. E Visão? é muito interessante. Esses bagulho aí eu vi num vídeo do Normose sobre arte. Muito bom, mano. Normose? Normose. É um canal que ele, tipo, faz uns vídeos de 1 hora tal, falando sobre temas assim. E ele fez um especificamente falando sobre arte, a linha do tempo da arte. Tipo Castanhari. Tipo isso. Da Tipo hora. isso. Mas Bem estilo documentário e mesmo. analisando o que Da você tá hora, falando, pô. é tipo, imagina isso, você tem dois movimentos, tá? O movimento grego e o movimento romano aí. E talvez para os gregos, tipo, eles queriam passar, tipo, a perfeição humana. Então, É. assim, eu não tô passando realidade, eu tô passando a minha visão sobre o que que é a perfeição. Então, por isso que é esse detalhe dos músculos perfeitos, tal, tal. Escutando o que você tá falando, eu tô entendendo que o movimento de arte romano, ele teve muito mais a ver com a realidade. Então, tipo assim, eu não vou mostrar o cara super forte, tal, tal, porque ele nem é assim. Então, Uhum. tentar trazer um pouco mais da realidade. Eu acho que isso que a gente tá falando, tipo assim, acaba moldando o pensamento. A galera que tava naquela época, você deve pensar do que é a realidade, o que vale mais a pena? Você ter uma ilusão sobre o que é a realidade, ou você viver a realidade. Então, Mas às isso vezes é um ponto de aquilo discussão. era realidade pra eles também, porque pensa, pô, na Grécia antiga, mano, a maioria das pessoas de alto, né, padrão de vida ali, Uhum. não tinha que trabalhar. Aí eles passavam o dia inteiro nas academias. E a, Tipo e a, Platão, falou, é, Platão é Platão foda, Mandar o exato, porque ele não shape, pai. tava lá capinando o mato, mano. Ele Entendeu? não exatamente, pô. tava fazendo Ele tava, buraco. ele tava nas Ele academias. E a tava treinando o academia dia na Grécia, inteiro. a academia na Grécia era o quê? Academia de músculo, porque lá na Grécia era o princípio, treinava tanto a mente e o corpo. Aham. Então era isso, tá ligado? Esse era o padrão deles. Então, mano, eles eram extremamente perfeccionistas Sim. e fortes. Tanto E fisicamente quanto inteligentes. psicologicamente, né, mano? Uhum. Porque eles só faziam Você vê que isso. a pira dos caras Só era, treinava e mano. estudava. Exato, treinar, estudar e marola. Não, e pensa numa coisa, mano, porque o pensamento grego, ele moldou a sociedade até hoje em dia. Tipo, Sim. você conhece os pensadores, os filósofos, os políticos e tudo aquilo que aconteceu dentro da Grécia Antiga e que foi, enfim, Que a levado gente como usa até referência até hoje, hoje. né? É Tipo, sinistro pô, isso. de política, na real, até essa questão de sociedade, mano. Tipo, antes não tinha cidades, assim, né? Mega cidades, centros, né? Aglomerados. Foi com a polis, vem de política, vem de polis, Uhum. que polis era a cidade dos caras, tá ligado? Eles criaram esse Caraca, mano. conceito de cidade, de juntar um grande Número de pessoas, número né? de pessoas em um único lugar, tá ligado? E ter essa sociedade, criar essa sociedade. O que é engraçado é, tipo assim, não sei se vocês já foram pra Grécia, mano. Visitei Atenas. Irmão, nunca nem saí de São Paulo. Nem eu. Parar na Grécia. E quando eu fui pra Grécia, mano, Só nós quebrada. primeira vez, fiquei num hotel, meu hotel, ele era atrás do Partenon. É tipo, literalmente atrás. Você abria a janela, você dava de cara nele. Caraca. E aí eu falei assim, mano, vamos subir, né? Fazer aquelas trilhas que, enfim, conhecer a pé mesmo. E quando a gente subiu a primeira vez o Partenon, eu olhei lá de cima e eu falei assim, mano, hoje em dia os caras não conseguem replicar o que os caras fizeram, porque assim, é uma cidade inteira pensada assim há 2000 anos atrás, toda com um quarteirãozinho feito, as ruas paralelas, Sim. tudo bonitinho, organizado. E É você porque fala, antes as cidades eram planejadas, tipo, é, na Grécia, né, eles claro. planejavam literalmente as É. cidades. Depois foi só deixando a moda caralho. Entendeu?
Levanta esse prédio aí ainda em tem marcha. planejamento. Entendeu? Ainda tem planejamento. Tipo, Nova York é mega planejada, tipo Sim, assim, sim, e tem tem até um algumas pensamento cidades de reestruturar, assim. Você tem as ruas que se chamam First Avenue, Fifth Avenue, tipo, assim, Pode Brasília crer. e que é toda numerado pra planejada. você entender. Tipo assim, ó, eu vou andar 10 quadras. Você já sabe que você vai andar 10 quadras, porque você tá na rua 55, você vai até a 45. Você Aí vai você vê até no, aí você vê no Brasil, Rua da Paz, Brasilândia, você vai vendo só Você fala, Rua mano. Brasília? Rua Brasília, quadrado. Mas mano, aí, tipo, é isso que eu falo. A parada vai tão além Hum. de, tipo, só cantar, tá ligado? Envolve muita coisa, mano. É cultura, é estudo, sabe? E é um bagulho que, tipo assim, até eu mesmo, eu lancei, eu tenho meu primeiro projeto que foi em 2024, que, tipo assim, foi muito de bate-pronto também. Gravei no estúdio, meu amigo lá, o Gandhi, salve pro Gandhi, é nóis. E ele foi lá, fez a produção do beat, fez a mixagem, masterizou, fez o lançamento pra mim, tipo, me ensinou as paradas. Então, tipo assim, foi ali, pô, tem um projeto, tá ligado? Quem é o VJ? Pô, o VJ tem uma música ali no Spotify, tá ligado? Então, beleza, meu primeiro single. E daí, um ano se passou, soltei mais uma. Só que eu vejo muito assim, tipo, pô, eu queria ter algo. E eu consegui, tá ligado? Eu soltei 2 músicas, eu investi nas minhas mídias sociais ali de, tipo, fazer prévia, fazer um visual da hora, fazer uns vídeos também. Uhum. E hoje, eu me encontro nesse ano aqui, já focado em voltar a soltar projetos, só que projetos mais sérios, sabe? Projetos que Com mais realmente pensamento, né, por com mais trás. pensamento, mais estudo, Uhum. sabe? Tipo, uma composição mais complexa, assim, pra que não atinja somente, um moleque de quebrada. Mas eu quero também que, mano, um cara de classe alta ali que vai estar ouvindo vai falar, caraca, interessante o contexto disso daqui, tá ligado? O moleque tá falando um bagulho da hora. E, Uhum. tipo assim, a minha ideia é essa, mano, tipo, abraçar todos os públicos, literalmente, tá ligado? Pra conseguir entregar toda aquela mensagem. Tipo, pra que as pessoas. Óbvio, mano, tem pessoas que. Pessoas e pessoas, gostos e gostos e tal. Mas a ideia sempre foi essa, tá ligado? De, tipo Cara, assim, amadurecer mais. Eu acho que o VJ de 2 anos atrás estava lançando sua primeira música. Não é mais o mesmo, sabe? Não tem as mesmas ideias. Então eu Vem acho aí que. um álbum em 2026? Não. Um álbum, irmão. Um álbum é. porra, é Não treta. sei, eu não posso. 2027? Mano, não sei, eu não posso falar que não vem. Eu posso falar que eu tô trabalhando pra que venha, mas eu não posso É isso. garantir, Essa é entendeu? a meta. A meta é essa, mano. Vamos ver. Se Deus quiser aí, a gente trabalhar bastante, né? Com certeza. Vai dar Cara, certo. eu acho que assim, quando você vai fazendo essa produção e você fala, olha, eu vou fazer um passo de cada vez, é muito foda, assim. E porque você tá querendo ou não, às vezes, jogando com as armas que você tem. Tipo Exato. assim, a gente trabalha, enfim, tá, né, fazendo filme, tá dentro da produtora, agência, enfim, tá trabalhando para poder pagar as contas e, de certa forma, Investir nisso, né? reinvestindo o dinheiro que você tá ganhando para poder, enfim, dar à luz às suas ideias. Eu acho que isso é mega, assim, nobre, assim, da nossa parte. Mas envolve muitas vezes também que a gente tá falando no outro podcast, tirar um pouco dos pesos dos ombros, do que você sente que você precisa passar para fora e tentar transformar, né, às vezes o público com pensamentos que são seus também, assim, sabe? Total. Agora, o que a gente tava falando no outro podcast que eu achei legal é que, né, no primeiro episódio, e que ficou meio sem resposta, a gente tava falando na questão do Didi. E aí a gente entrou numa situação que envolve, mano, artistas que estão no meio musical e que fazem, sei lá, o que que a gente nem sabe o que que eles fazem. Muita Né? merda. Chegou, mano, a Faz galera muita merda. ritual e sei lá os quê. Muita merda. E eu fico me perguntando assim, sabe? Tipo, será que a gente não vai ter um contraponto positivo dentro disso? A gente tem um exemplo mega negativo e entendeu como é que o mercado funciona, porque qual que é a dinâmica? Eu fico pensando assim, você tem as gravadoras e as grandes marcas. Ela fala assim, olha, eu vou investir em você. Uhum. Só que, e se o VJ do nada mudar de ideia que ele não quer mais fazer som? Isso já deve ter acontecido muito, mano. Mano, Então a empresa. já passou muitas. Então ela quer na ter uma cabeça. segurança que você vai continuar, que você vai não desistir, Claro. que você, enfim, não vai dar de louco e vai fazer alguma atitude que vai
fazer com que o público não te ouça mais. Então, às vezes, eu entendo o pensamento, óbvio que não tem desculpa porque foi feito, mas eu fico pensando, será que não existe um contraponto positivo dentro disso? E Aham. que ninguém tá falando sobre isso, assim. Eu acho que a gente fala um Mano, pouco sobre as questões de desenvolvimento e que você quer contar pro público e tal, e o público tá meio que viciado dentro de músicas sei lá, de contextos absurdos, assim. eu acho que, tipo, o Diri ficou gigante e, tipo, a gente não consegue enxergar um contraponto positivo pra isso, porque, mano, a mídia ela sempre vai dar mais visualização pro negativo, mano. Porque é o que vende, Visão. tá ligado? A mídia sempre vai dar muito mais notoriedade pra essas paradas negativas, tá ligado? Então, mano, tipo, vai ser muito mais fácil você ver saindo que um artista tinha uma rede de pedofilia, tá ligado? E uma rede de festas clandestinas, que acontecia um monte de crime, do que você vê um mano lá, sei lá, indo ajudar a gente, doando dinheiro, tá ligado? Fazendo Fazendo uma uma caridade da hora, uma ação. ação legal, tá É. ligado? Juntando muita gente. E Tipo, que mano, é é um muito bagulho mais que fácil, muito, tá muito ligado? artista hoje em dia faz, Faz, só que evita postar, evita postar, tá é ligado? porque, Porque, tipo mano, assim, você não as, precisa tá postando pra mídia tá vendo, tá ligado? Se é, você, só basta você fazer, tá ligado? e, tipo, a mídia também tem muito o que eu discordo, tá ligado? De, tipo, ai, tá fazendo e tá mostrando é porque quer fama, não sei É, o quê. tá ligado? Mano, eu não concordo com essa parada. Se tá fazendo e se tá gravando, tá fazendo bem duas vezes, porque Exato, tá mano. Tá incentivando. incentivando as outras pessoas a Exato. fazerem também, tá ligado? É, Então, mano, se for fazer uma caridade, grave. Façam caridade, grave, poste, porque incentiva mais gente a fazer é e mais isso. gente, tá ligado? Contribui, mano. É isso. E, tipo assim, entrando nessa tese que você falou de, tipo assim, do contratempo, né? Contraponto. É, contraponto, isso. É, eu vejo assim, cara, fazer música é um sonho, é um bagulho que eu amo com a minha alma mesmo. Eu busco melhorar, evoluir e aprender pra que eu consiga cada vez estar numa performance melhor. E eu acredito que, tipo assim, mano, eu acho que tem pessoas, como nesse caso aqui, mano, chega num patamar que, mano, é muita grana envolvida, tá ligado? E, tipo Muita assim, grana mesmo. é um nível, mano, de que você não. São 3, 4, 5 gerações da sua família que não vão precisar trabalhar, irmão. Tá ligado? Então, tipo assim, às vezes o cara não tem mais o que fazer Com com tanto dinheiro dinheiro, tá ligado? E, tipo, começa a enlouquecer. Eu acredito muito nisso, tá ligado? De, tipo assim. E é um medo que eu tenho, mano. Porque eu fico pensando, um cara desse, mano. O cara pô, ele começou, ele teve um começo, ele investiu em algumas coisas, porque senão ele não teria a repercussão que ele tem, ele não seria quem ele é, entendeu? Sim. Só que, mano, o que será que aconteceu pro cara começar a fazer uns bagulho errado assim, tá ligado? Será que, se tipo perde, né, assim, mano? No dinheiro, pô. exato, Ele tem quando você tem acesso a muitas coisas boas e ruins, tá ligado? você tem dois caminhos ali, Lógico, você Eu tem acho que dois começa a ficar caminhos. sem graça, mano. Tipo As assim, exato, coisas começam a ficar sem o graça. cara já foi pra tanta festa, já viu todos os carros animais, então, já conheceu várias minas incríveis e é uma e parada que, tipo assim, por fica isso que nessa. eu admiro muito o underground. Porque o underground, mano, cada dia aparece um moleque ou uma mina cantando. Uma pessoa que tá correndo atrás daquilo. Tipo, os moleque gravando pelo celular, mano. Fazendo som de milhão pelo celular, tá Mas sabe, ligado? mano, por que que eu acho, só voltando no ponto que você falou, Aham. por que que eu acho que, mano, muitas pessoas entram nessa desilusão quando ganha muita grana e acende, né, do comecinho pro pico? Uhum. É porque, mano, a gente tá acostumado na sociedade a enxergar as coisas com começo, meio e fim, tá ligado? Sendo que a vida não é começo, meio e fim necessariamente, tá ligado? Porque se você pensa em começo, meio e fim, tá ligado? Você, tipo, beleza, seu começo é você se esforçando sem nada lá pra Visão. investir no bagulho, no seu sonho, tá ligado? E você vai, mano, com garra, dedicação, se dedica, pá, consegue. Aí beleza, você estoura, faz muita grana, começa, tá ligado, a desenvolver mais seu trampo, começa a fazer mais grana, mais grana. Aí o seu fim, qual que é o seu fim nessa lógica? É tá com muita grana, Aham. tá ligado? Só que aí, tipo, mano,
você vai ganhando mais grana, você chega num ponto em que você já tá estabilizado financeiramente, tá ligado? Você já estabilizou você, sua família, sua coroa, Até a sua quinta avó, geração da sua família até tá a quinta estabilizada, geração tá da sua ligado? família, tá ligado? Aham. Pensa no Kanye West. Sim, nossa. O Kanye West aposentou até a 15ª geração da família Sim. dele, tá ligado? E ele é monstro, né? Vamos deixar claro Ah, aqui. viado. Pelo Não é amor não? de Deus, mano, o cara é nazista, né? Mano, é aí que tá. Eu acho. Sabe, nazista. Esse sabe ponto o aí que eu tô fiquei. falando musicalmente, pô. Não, mas é aí que tá. Musicalmente ele é bom. Existe mas uma ele é conspiração. nazista. Existe uma conspiração dentro disso. Vou te dar um parênteses, tá? Imagina que você é um cara que entrou numa puta gravadora. O cara vai investir em você. Aí ele pega e bota, sei lá, uma grana pra investir em você, você se torna um puta artista. E aí, de certa forma, você começa a entender o que tá por trás desse jogo aí. E aí você fala assim, cara, eu já produzi, eu já fiz, eu já sei, os caras me usaram Eu não e quero mais. e aí eu não quero mais. E aí você começa a falar várias coisas que tem a ver. Tipo, pô, Kanye West ele fez um álbum sobre Jesus, sobre Deus, não teve essa Uhum. parada? E aí ele começou, acho que, contar a versão dele de uma forma mais explícita. E aí o que acabou acontecendo, ao meu ver, é que, mano, imagina um cara que ele tava preso dentro disso e quer sair. E aí na hora que ele vai sair, os caras não querem que ele saia. E aí ele fala assim, ele fala, a única coisa que vai fazer com que eu consiga sair é se eu falar, vamos supor que eu sou nazista. Ah, mano, não, eu acho Será que ele que é não louco teve um mesmo. Eu pensamento acho... desse de falar assim, olha, eu vou me desvencilhar e vou falar a coisa mais absurda, porque aí eu vou perder patrocínio e vou perder tudo aquilo que tá me prendendo e eu consigo me desvencilhar disso, porque o cara acho falou, que mano, a não, minha mãe mano. morreu, você não sabe a mãe de outro cara morreu, Então, artistas que morreram, e ele começou a falar tanto pra mim, disso. mano, pra mim, a morte da mãe dele desencadeou uma esquizofrenia ou algum distúrbio psicológico nele, porque, mano, ele não é normal desde a morte da mãe dele, tá ligado? Visão. Ele literalmente enlouqueceu depois da morte da mãe dele, mano. E a pergunta é, será que a mãe dele morreu de causas naturais? É. Porque isso é uma outra questão também. Muitas vezes as pessoas falam que quem tá envolvido dentro disso, tipo, o filho morre, a mulher morre, porque eles fazem isso pra te mostrar o quanto de poder que eles têm. Então a pergunta é, na cabeça, isso no Kanye West, ele falando, Ah, mano, ele mas culpa muito a morte da mãe dele de pessoas que ele nem sabe quem é e que ele acha que a mãe dele foi assassinada. Mano, na minha visão mesmo, tipo, ele só pirou o cabeção depois da morte da mãe dele, não aguentou a pressão social mesmo de, tipo, mano, ser um artista gigantesco, tá ligado? E ter que lidar com a morte da mãe dele, Visão. e mais os distúrbios psicológicos, mais as drogas que com certeza ele já usou durante toda a vida dele, mas, tá ligado? Junta um monte de coisa, mano. E com Sim. certeza também pressão de produtores, pressão Claro. da indústria sobre ele, tá ligado? Eu não digo nem nessa parte mais dark, mais sombria da indústria, tá ligado? Uhum. Mas, tipo, no quesito trampo mesmo, tá ligado? Tipo, mano, o cara é um artista gigantesco, a mãe dele morreu, ele com certeza não queria mais lançar nada, não conseguia produzir, tá ligado? Com certeza ficaram na orelha dele pra ele produzir, e aí, tipo, mano, você sabe como que funciona a mente de um artista, tá É. ligado? Sim, sim. Então, tipo, mano, pra mim ele pirou o cabeção, tá ligado? É, mano, Falou e muita tipo merda. assim, é E possível aí, demais, tá ligado? É depois, possível demais, mano. depois ele até se arrependeu, tá ligado? Foi falar com os judeus, tal, falou lá com uma figura importante, quis se retratar e os caralho, mas tipo, mano, A cagada ele, tava feita. mano, É. ele spamou Tipo isso, tá ligado? Ele assim, spamou, mano, o Ctrl o Z não tweet, funciona nessa exato, situação, tá mano, o ligado? Twitter dele é que não sei É, se, mano, exatamente, tá não sei se vocês ligado? chegaram a ver o Twitter dele, mano, o Twitter dele era uma metralhadora de merda, mano. É. Literalmente, a cada É porque, 2 minutos eu ele fazia falei, um mano, post sabe o que eu fiquei me zoado diferente. perguntando? Sim, sim. Será que, mano, eu olhei aquilo ali e eu falei assim, mano, não é possível que o cara tá falando um negócio desse. E aí eu Exato, falei, é tão surreal. É literalmente você ver uma coisa de um ídolo, assim, do cara que você admirava, você exatamente. falar, mano, você não falou isso não, É. tá Não é ligado? possível, né? Mas a gente tá falando Você não muito. deu a A gente tá dessa, falando tá muito ligado? sobre a parte que, enfim, tem essa parte Uhum. negativa que a gente tá falando. Mas eu fico me perguntando, tá? Aí volta naquela questão do lado positivo e negativo dentro disso. Quando você pega alguns artistas, tipo assim, eu sempre falo do Pac porque pra mim ele é o meu rapper preferido, eu levo ele como Paquizão era top, né, mano? modelo de composição e de estrutura Eterno, musical e tal. Ele é eterno, na moral. E o que que eu vejo dentro disso ele contou algumas músicas, tipo Brenda Got a Baby, que é uma música que ela conta uma história, e eu acho que assim, ele conta a opinião dele, ele critica
aquilo que aconteceu. E quando ele faz isso, ele conta a realidade e ele mostra uma dignidade dentro da música, porque ele tá dando um exemplo real de uma coisa que aconteceu e que ele quer que às vezes que a pessoa, o público saiba e que aquilo sirva de uma mensagem e que a galera aprenda com aquilo. Pô, visão. Então, mas aí eu fico me perguntando, tipo assim, quando você desenvolve as músicas, será que você estava falando no ponto, não, porque o lado negativo é muito mais exposto, porque a mídia dá muito mais vazão para esse tipo de notícia, mas eu levo num ponto que eu concordo com você, só que eu fico num muro que é, quando a música positiva ela é muito bem feita e ela é muito bem composta, ela atinge, ela fura a bolha de um jeito que Sim. a negativa não consegue chegar. Posso dar um exemplo? São os clássicos, que eu chamo de os clássicos, e que hoje em dia não tem ninguém buscando fazer clássicos. Eu acho que tá todo mundo viciado nessa questão de pensamento. Tipo, olha, eu já sei que se eu for por esse caminho, eu vou ter vazão na mídia, eu vou ter, tipo, alguma coisa polêmica, eu vou falar sobre pepeca, sobre não sei o Sim. quê. Sim, E aí, porque é o que vende, né, mano? Exato. É o que vende. mas eu não aí- furo a bolha, eu fico preso na bolha. aí- entendeu? Só que essa que é a parada, tipo, pra furar a bolha com coisa Positivo? positiva é muito mais difícil. Com certeza. É Tá muito ligado? mais difícil, mas não é impossível. Sim, Porque com eu vou certeza. dar um exemplo aqui, mano. O Hariel é um cara que eu já conheci quando eu trampei lá na GR, tá ligado? Uhum. E foi um cara que eu tive muito aprendizado, tanto pelo que a gente trocou ideia, quanto pelo cara, pelas entrevistas que o cara deu. E, mano, pandemia, o cara lançou Cracolândia. Tipo, mano, ali Não, furou a Ariel bolha. Que é do, Ali o bem furou a bolha, mas tá é aquela ligado? que foi com o... Com a Loki com a lá, Loki, a Loki, tá é. ligado? Então, tipo assim, você vê que um cara do cenário do eletrônico se juntou com Mano do funk, funk. tá ligado? E, tipo, juntou vários caras e fizeram um contexto, irmão, muito música monstro. positiva, tipo assim, literalmente, né, Então, mano? que positiva, mas que muita gente vê, ai, que música triste. Não gostei. Exato, por quê? Porque Aí você o fica malandro, puto. o mano que tá no baile, vamos supor, Porque o não mano que tá entendeu. num Se baile. fala isso é porque não Não entendeu. entendeu, é isso. Tipo assim, o mano que tá num baile, ele quer ouvir o quê? Música falando de putaria, irmão. Exato. Tá ligado? Ele não quer ouvir um consciente no baile, porque ele tá Sim. no baile, mano. Exato. Tá ligado? Só Se que ele- daí, se ele tipo ouvir um assim, consciente no baile, ele vai ele vai parar, embora. ele vai ficar refletindo, tá ou ligado? ele vai Ele entrar numa vai puta embora. brisa torta, Brisa tá ligado? torta, Ele vai é. falar, fazendo "Vixe, aqui, velho?" tá É, chapando, tá ligado? Exato. Quero só fumar o meu aqui e ficar suave, tá ligado? É. Só que, tipo assim, o que eu falo, mano, é uma parada muito foda, porque, ó, os caras fizeram uma música incentivando quem tá na Cracolândia tá cego, tá ligado? E essa pessoa precisa abrir o olho, mano, precisa ser salva, tá ligado? E, mano, você imagina quantas pessoas não acordaram pra vida depois disso? Mano, eu conheço um ligado? cara que ficou 13 anos no crack e saiu do dia pra noite, mano. Então, isso é muito foda, mano. Do dia pra noite. tipo ele, assim- ele percebeu assim, falou, mano, não, eu tô me colocando numa situação horrível, tá ligado? Ele que ficou quantos anos? 13 anos. E Olha aí. parou do dia pra noite, mano. Na moral, um dia ele falou, mano, eu não vou mais fumar. E nunca mais encostou no crack. Sabe o que eu fico me Que perguntando bênção, também? mano. Que assim, Faz você... uns Que bênção, 7 papo anos já reto. que tá sem. E você vê o poder da música, tá ligado? Não, O poder pra da caralho. arte, da Sim, cultura. e ele tá foi pra ligado? música, mano. Ele tem uma banda Olha que foda. Olha que de irado. rock. Muito foda, mano. Agora, esse tema da Cracolândia, ele é super polêmico, né, mano? Porque quando você fala sobre a internação compulsória, que é o que todo mundo fala sobre esse assunto, tipo, mano, muita gente fala, mano, ai, é um problema que ninguém consegue resolver, e porque, vamos supor, a Cracolândia, ela tá toda junta em um lugar só. E aí muita gente quer tentar resolver isso. Só que se eu tivesse ali, vamos supor, nessa situação, e eu fosse internado compulsoriamente, eu não ia ficar nada satisfeito. Eu ia ficar bem Exatamente. puto, na verdade. É, porque Então- você tá na vontade ali, Então, né, mano? mas aí quando você fala sobre o outro, beleza, mas sobre você não quer. Então, o que eu acho é um assunto super delicado. Quando você fala sobre isso, todo mundo fica, não, mas você vai entrar nesse assunto, meu Deus. É, tipo, pesou o clima, né? É, O pessoal mas é uma situação, mano, que precisa ser resolvida, entendeu? Sim. E eu acho que Mas você é uma tem um questão- pensamento da hora, e eu queria uma até questão social, tentar né? saber um pouco sobre o que você pensa sobre isso, Lipão. Como que você resolveria isso? Tipo assim, é legal da arte que a gente Uhum. né, tem uma situação que é bem ampla, e as músicas, elas navegam um pouco sobre isso. Quando você falou sobre a Cracolândia, que foi essa música que foi produzida pelo Alok, tem os moleques que cantam, uma galera que tá participando, Nossa, muita gente, mano. ela trouxe uma visão muito foda. E aí, só que aí ao mesmo tempo, ela conta a realidade, mas ela não resolve. É, não resolve, só conta a realidade. Exato. Mano,
esse é um tema bem polêmico, mano, porque, tipo, eu já vi esse tema sendo debatido, tá ligado? Só que sempre cai em uma parada muito específica, que é sobre asilos e manicômios, né? Antigamente, mano, aqui no Brasil, tinha muitos manicômios, tá ligado? E Sim. esses manicômios, mano, eram usados pra torturar pessoas até a morte, Caraca, tá mano. ligado? Uhum. Tipo, mano, pessoas morriam lá dentro desses manicômios, ninguém sabia nada, porque era basicamente um depósito de gente que não presta pra sociedade, nem pra consumir, nem pra produzir. Porque é basicamente assim, né, que você serve pra sociedade. Se você produz e se você consome. Uhum. Se você não produz e você não consome, Somos apenas números, exatamente. tá ligado? Somos apenas números no final das contas. Exato. Então, tipo, mano, se você não tá produzindo pra sociedade, você não tá consumindo da sociedade, mano, você não tem serventia nenhuma pra sociedade. E ainda mais se você for doente, ou se você tiver problema com Com alguma drogas, né? substância, tá ligado? Exato. Então, tipo, mano, nessa época, eles só jogavam as pessoas nos manicômios, nos Loucura, asilos, né, tá mano? ligado? Então, tipo, mano, é, essas pessoas elas acabavam sofrendo, tá ligado? Pra Muito caralho, mais do mano. que elas já estavam É, sofrendo na tipo, situação em que elas estavam. hoje em dia a Então é parada uma tem situação muito, muito mano. delicada pra não cair, tá ligado? Tipo, mano, todo mundo fala, pô, beleza. O ideal é levar essas pessoas pro médico, porque é uma questão de saúde pública, Hum. tem que tratar essas pessoas. Só que, mano, eu concordo com isso, tá ligado? Só que tem que tomar muito cuidado pra não virar um manicômio 2, tá ligado? Porque senão, mano, a gente cai nessa de novo de abandonar essas pessoas que já estão à margem da sociedade, tá ligado? Sim. Eu acho que quando pra você resolver isso, mano, acho que envolve um pouco até do pensamento que tem a ver com o lado prisional. Porque assim, você tem uma dicotomia que o cara fez uma merda, tá? E cometeu um crime. Você pode prender o cara e bater no cara, você pode maltratar o cara, ou você pode oferecer carinho, certo? São dois pontos aqui. Sim e Acolhimento. não, amor e ódio, acolhimento e abandono. E você tem um pensamento que o que é que vai resolver a longo prazo? E a gente fica se perguntando, tudo bem, a curto prazo, se você o cara roubou e o cara assassinou e você vai fazer carinho no cara, ele vai lá e vai fazer isso de novo, certo? Certo. Ou não. E aí, só que assim, ele precisa entender o que tá causando de consequência das ações dele. Se ele não entender quais que são as consequências da ação dele, e ele não entender aquele pensamento lá antes, que a gente tava falando que tá todo mundo no mesmo barco, ele nunca vai optar conscientemente e voluntariamente para ir pro lado positivo. Mas certo? ele também precisa, sabe do que? Pra ter essa lógica de pensamento? Conhecimento, mano. Pô, com Tá certeza. ligado? Se a pessoa ela não tem o conhecimento, mano, ela não vai Exato. associar as coisas. Então, tipo, mano, a pessoa ela precisa ter noção do mundo, ela precisa ter noção Exato. do sistema, ela precisa ter noção É isso. do lugar social que ela tá ligado? E Da é, onde e é ela o, pertence. E e é você. o que muito acontece, tipo assim, periferia, tá ligado? Mano. Porque o que acontece muito em periferia, mano, eu tava vendo um vídeo esses dias do falecido MC Kevin, mano, e ele dava essa entrevista, tá ligado? Ele falava que, tipo, mano, você sai ali da fase de criança pra adolescência, você tá indo comprar um refrigerante no mercado, você tá vendo tráfico, tá vendo crime. E às vezes, mano, tipo, você não vai ter uma oportunidade de, puta, vou conseguir arrumar um trampo, tá ligado? Ah, eu vou conseguir estudar, fazer um curso da hora, tá ligado? Tipo Uhum. assim, você vai tá ali na escola, mas, mano, você vê Você não seus vai ter irmãos. uma perspectiva, Você mano, vai, de você vai ver futuro. seus irmãos passando fome, sua mãe trampando pra pagar a casa, tá ligado? Sem dinheiro, você não tem pai. O que você vai fazer? E Tá o ligado? que você vai pensar sobre o futuro? vai Você deixar- não consegue pensar sobre Exato, o mano. futuro, mano. Então, Exato, aí tá a gente ligado? entra no ponto que eu ia levantar mesmo, que mano, o começo de você tentar resolver isso é educação. É você Exato. trazer consciência Isso é a fato. pro cara. E por mais que vai ser um processo lento, eu não acho que você tem que obrigar a pessoa a participar de nenhum processo. Uhum. Mas que você precisa conscientemente mostrar pra ela que ela pode ser mais, que ela consegue sim sair daquela situação e que você não esqueceu dela. E, mano, é Acho o que isso é o começo de tudo, assim, sabe? Claro, e é o que muito artista hoje em dia tá fazendo e não tá postando. É. Porque, tipo assim, os caras tá milionário, irmão. Só que os caras tá abrindo gravadora e, tipo assim, os caras não tá, tipo, esse aqui vem, esse aqui não. Os caras faz tipo, o quê?
o que tinha muito na GR6 lá? Feira da Música. O que era a Feira da Música, irmão? Avenida Conceição lá, mano, 300 pessoas, tá ligado? Vinha um por um cantar. Pô, esse aqui a gente gostou. Pô, esse aqui dá pra melhorar nisso, ó. Continua, moleque, vem na próxima, tal, tal, tal. Mano, foi assim que vários artistas surgiu, mano, tá ligado? Com a oportunidade do quê? Do cara, pô, mano, tô indo lá, tô tendo uma oportunidade. Pô, o cara me né? deu uma crítica construtiva, tá ligado? Eu posso evoluir nisso daqui. E, mano, aqui, enquanto a gente tá aqui trocando essa ideia, quantos moleque não tá no estúdio gravando uma música, tá ligado? Não tá escrevendo, tá ligado? Voltando pra casa no busão e canetando tudo possível que o cara tá sentindo. Então, tipo assim, tem que ter, mano. Tem que ter o conhecimento, tá ligado? Sim. Tem que ter o E, conhecimento. mano, ó, só te Manda bala. cortando, porque você falou um bagulho muito importante e, mano, a resolução desse problema, né, que a gente tava falando sobre a Cracolândia, por exemplo, não é, mano, pegando e jogando, ou, tipo, pegando, acolhendo essas pessoas da Cracolândia, colocando elas num hospital, dando tratamento. Não, mano. Tipo, também, tá ligado? Só que isso, se você for parar pra pensar, num contexto mais geral, maior, mais amplo, isso parece ser só Afastar o problema. afastar o problema ou varrer o problema pra debaixo do tapete. Por quê? Sim. Porque Você vai isolar uma galera no canto, né? e o problema, mano, ele tá muito mais enraizado do que isso, tá ligado? Então, que nem você falou, mano, se as pessoas elas tivessem acesso à cultura, à educação, à moradia, a alimento, essas pessoas não precisariam fazer esse tipo de coisa, não precisariam, Ir tá pro ligado? crime, Ir tá pro ligado? crime, Pra sustentar elas, a casa. pra sustentar a casa, eles não precisariam. Pode Mano, crer. esses dias eu vi um vídeo, mano, de um policial parando dois moleque que tava com estilingue lá no sertão, tá ligado? No interiorzão. E, mano, ele falou, você está ligado que vocês podem ir preso, né? Isso daí é crime. Aí ele falou assim, você tem alguma coisa pra falar? Era um molequinho, tipo, um tinha uns 9, 10 anos, o outro tinha uns 5, 6 anos. Aham. Tipo, dois irmãos, Dois né? irmãos. Aham. Aí, um policial, você sabe que isso daí é crime, né? Tem alguma coisa pra falar? Aí o molequinho menorzinho falou, a gente tá sem carne em casa, Tá vendo? Pega essa. tá ligado? Já vai tomando. Go Cê é drinking. louco, velho. Quebra o coração, tá isso ligado? emociona, Quebra mano. pra Quebra o caralho. coração. Mas eu vou tá te ligado? falar, muitas das vezes que, enfim, eu já vi isso algumas Eles vezes estavam acontecer. caçando, tá ligado? Bicho pra comer. Então, É sim, uma loucura, mas mano. eu acho que assim, tem um pouco da sociedade que tem esse tipo de jogo de cintura, assim, muitas vezes se você se colocar numa situação de humildade e falar, realmente não tenho, vocês podem me ajudar, e você às vezes até procurar uma força policial, pode ter certeza que se você for na humildade, os caras vão te ajudar, tá ligado? Com certeza. Mas o que eu acho que muitas vezes a pessoa também, ela perde a paciência, porque ela já sabe que teve gerações pra trás que estão nesse mesmo problema, ninguém não resolveu, Ela vê a mãe dela comunidade, sofrendo com aquilo. mano. a comunidade que era pequena se tornou gigantesca, Exato. as coisas vão crescendo e você vai tendo uma situação que não estou crescendo, estou ficando velho, preciso fazer alguma É o coisa. fator do ódio, Ou né, a par- mano? A parte da sociedade, a sociedade não me ajuda, eu sou Exato, mano. invisível pra ela. Por É que assim que você essas acha que, tipo pessoas de assim, os quebrada moleques de sente, quebrada mano. não... Óbvio, Os caras têm ódio, tá ligado? Do É. sistema. Os caras têm ódio Mas de governo, mas o que pá. eu acho que assim, mano, não pode ser confundido com uma situação de caráter, assim. Eu acho Não, que, acho que exatamente. você tem pessoas, a gente até entrou e esse... é que é tudo ao mesmo tempo, tá ligado? É questão de caráter, é questão social, é tudo É ao mesmo tudo ao tempo, mesmo tá ligado? tempo. É porque você mano. não pode colocar, acho que tudo no mesmo balaio que você tá falando. Tipo assim, são coisas diferentes. Eu acho que assim, você tem sim pessoas que passam pela mesma situação e que têm outcomes diferentes, têm futuros diferentes, que elas podem ter vindo do mesmo lugar. Uhum. Então a gente pode falar sobre caráter em relação a isso. Mas eu acho que quando você generaliza e você entende o problema como um todo, você sabe que sim, que realmente que tem pessoas que são mais desesperadas, que são mais ansiosas e que elas não vão esperar ela ficar, sei lá, daqui a 10 anos ela pensar se ela vai ter dinheiro ou não trabalhando todos os dias num CLT ou num, sei lá, um PJ. Ela quer um resultado mais rápido, ela não tá apta, enfim, tem, pô, quantas pessoas não tem... Às vezes ela nem cogita isso, Nem mano. cogita, Porque exato. ela não tem o conhecimento pra isso, tá Exato, ligado? mano. mas Ela o vai que ter eu... que trampar no mercado, vai ter que trampar em um trampo que é... Tipo, de terceira 6 por 1, categoria, não 6 vai ter por 1, descanso, tá tá ligado? ligado? Exatamente. E tipo assim, um bagulho que... E que eu acho que assim, desculpa te cortar, Não. mas quando a gente fala sobre isso, eu acho que muito em parte vem no exemplo que vem de cima. Tipo, o que tá acontecendo no governo, o que tá acontecendo com várias
dinâmicas que a gente não tem controle e que a galera tá cagando, e que esse pessoal, ele dá um mega mau exemplo e que, de certa forma, esse exemplo enfim, não é levado em consideração, porque, quer dizer, não é que é levado em consideração, Aham. ele é levado super em consideração, porque quando a galera vê o que eles estão fazendo, e esse é o exemplo do que vem de cima, muitas vezes a galera, tipo, então foda-se também. E aí entra um pouco nisso, assim, será que se o Brasil não tivesse resolvido todas essas questões que envolvem corrupção, que envolve, enfim, a gente é o país do mundo que tem mais imposto. Pra onde tá indo esse dinheiro, entendeu? Então talvez seria essa É que o que também. acontece muito, mano, aqui, que eu vejo é que, tipo assim, o mano vai ser preso porque ele tá roubando uma carne pra ele sustentar a família dele. Só que, mano, PJL no love. o cara que tá lá governando, tá ligado? Que tá sobre as leis, que tá pá, mano, o cara tá usando muita droga, o cara tá desviando muito dinheiro e o cara não vai ser preso por isso, tá ligado? Exato, mano. Então, Tipo, tipo assim, quando quem- você joga na balança, mano, quem é preso e quem é pego são os peixe pequeno, mano. exato, Tá ligado? Por quê? Porque os peixes grandes têm respaldo do Exato, grande mano. sistema, tá ligado? E, aí, Então, tipo, e esse é o maior erro de todos, mano. Porque, que tipo isso assim, não é conspiração, hein? Isso aí Não, é uma real, grande pô. é a realidade. realidade. Mano, a se, você grande- tem, se você tem dinheiro e contato, mano. Exato, tá ligado? É só o Tipo que você assim, precisa. por que que você acha que muita gente que tem uma classe social alta, tá ligado? Um padrão de vida, mano, suave, estável, os caras, tipo, não tá nem aí, não faz questão de dar uma atenção pra quem vem de baixo. E os artistas que hoje estão ficando milionários sempre estão com essa parada de, tipo, fazer ação social, investir na comunidade, investir em creche. Pô, eu acho que da última vez que eu vim aqui eu comentei sobre o MC CBzinho, mano. O cara asfaltou a quebrada dele, com o dinheiro dele, Muito tá chave. ligado? Tipo, mais de 30 ruas, mano. E o cara pegou o dinheiro dele e fez, tá ligado? Então é essa parada, mano. Essa que é a parada. Mas é isso que a gente quer pro futuro, mano. Exato. Gente, nosso tempo tá encerrando hoje. Hoje o bagulho foi a minha... Rendeu o papo, foi Rendeu. muito legal. Queria agradecer a participação de vocês. Tamo junto, até cara. pedir de novo like, compartilhamento do pessoal, se vocês puderem. Dar uma forcinha pra gente, pra esse projeto crescer. E que a gente vai trazer aqui é informação, bate-papo na lata, sem papas na língua, tentar mostrar o que é que tá por trás do universo musical, e não só do universo musical, mas da nossa vida em si. E Conectando tudo, né? tentar Conectando todos os trazer- pontos aí de música, arte no geral, né? A gente tá claro. debatendo sobre muitas coisas. interessantes aí, Sempre- elucidar esse universo todo aí. Sempre passando a Exatamente. visão pra molecadinha, até pra quem é mais velho também, entendeu? Sim. Sempre pra tá se alinhando ali, tá conhecendo o nosso trabalho, Sim. entendeu? Nosso projeto aí, ó, Human Concept Cast. Tem que Entendeu? começar, né, mano? Uma hora tem que começar e tem que continuar e Não pode parar. não pode É parar. isso aí. No próximo episódio vamos tentar trazer um pouco mais sobre esse universo. A gente vai tentar trazer o nosso quarto membro aqui, o Nelsinho, para participar. Pessoal, se ele não participar, entra na mídia social dele lá e reclama. Nelsinho, cadê você? E Aparece. anotem meu. esse nome, hein? É. Anotem esse nome. Fenevidé. Tenevidé. Anotem esse nome, Fenevidé. Que isso aí é um comecinho, mas que vai tomar Só anota, só tomar anota que corpo aí. é Valeu, isso. né, pessoal. nosso? Tamo Vambora. junto. Obrigado. Tamo junto. Vambora, não vou deixar você no vácuo. Tamo junto, galera. É isso. É nóis.